Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos continuar com a videoaula sobre estudo da função, parte 9. Na aula anterior, nós vimos intervalos de crescimento e decrescimento. Os links estão na descrição deste vídeo. Nesta aula, nós abordaremos estudo do sinal de uma função. Podemos fazer o estudo do sinal de uma função por meio de sua representação gráfica. No gráfico de uma função, todos os pontos acima do eixo x têm ordenada positiva, isto é, y maior que zero. E todos os pontos abaixo do eixo x têm ordenada negativa, isto é, y menor que zero. Nos pontos em que o gráfico intercepta o eixo x, a ordenada é nula, isto é, y igual a zero. Portanto, se em determinado intervalo do domínio de uma função os pontos do gráfico estão acima do eixo x, dizemos que a função é positiva nesse intervalo. Ou, se em determinado intervalo do domínio de uma função os pontos do gráfico estão abaixo do eixo x, dizemos que a função é negativa nesse intervalo. Assim, podemos dizer que, observando o gráfico, f é positiva para x maior que menos 2, ou seja, os pontos pertencentes ao meu gráfico, quando x é maior que menos 2, estão acima do meu eixo x. Portanto, eu digo que essa função é positiva para x maior que menos 2. E f é negativa para x menor que menos 2. Porque quando x é menor que menos 2, todos os pontos pertencentes ao meu gráfico, eles estão abaixo do eixo x. Então, eu digo que f é negativa para x menor que menos 2. E f é nula para x igual a menos 2. Perceba que quando x é igual a menos 2, ele é o zero da minha função. Ou seja, quando x é menos 2, y é zero. Por isso que eu digo que ela é nula. Exemplo, a função f de reais em reais está representada no gráfico abaixo. Vamos analisar, então, em que intervalos do domínio a função f é positiva, negativa, ou então, para que valores de x a função f ela é nula. Lembrando que a função ela é positiva para os pontos pertencentes ao meu gráfico que estão acima do eixo x, e a minha função é negativa para os pontos pertencentes ao meu gráfico abaixo do eixo x. Para que valores de x a função f é nula, então ela será nula para aqueles valores de abscissa em que o gráfico intercepta o meu eixo x. Observando o gráfico, nós temos que para todos os valores de x anteriores a menos 1 e para todos os valores de x posteriores a 1, os pontos pertencentes ao meu gráfico estão acima do eixo x. Portanto, nestes intervalos, nós dizemos que a função é positiva. Em notação de intervalo, então, nós escrevemos, lembrando que em notação de intervalo, quando nós escrevemos o infinito, ele é sempre em colchetes abertos, porque é o infinito, não temos como incluir o infinito, então ele é aberto. E o menos 1 e o 1, neste caso, perceba que eles são os zeros desta função, ou seja, este gráfico intercepta o eixo x exatamente quando x é menos 1 e quando x é 1. Portanto, quando x é menos 1, y é igual a zero. Quando x é igual a 1, y também é igual a zero. Ou seja, neste ponto, a função ela não é positiva e nem negativa. Ela não está acima e nem abaixo do eixo x. Ela está sobre o eixo x. Então, o menos 1 não está incluso no intervalo, por esse motivo, porque ele não é positivo nem negativo. E o 1 também não está incluso neste intervalo, porque ele está sobre o eixo x. Ele não é positivo nem negativo. Por isso, nós escrevemos dessa forma. Agora observe que no intervalo entre menos 1 e 1, todos os pontos pertencentes ao gráfico estão abaixo do eixo x. Isto é, neste intervalo a função ela é negativa. Em notação de intervalo, nós escrevemos o menos 1 e 1 com colchetes abertos. Por quê? Porque o menos 1 e o 1, como dito anteriormente, são zeros da função. Eles estão sobre o eixo dos x, o eixo das abscissas. Eles não são positivos nem negativos. Então, eles não estão inclusos no intervalo quando eu digo que a função é negativa. Eles não estão inclusos. Retomando, então, para que valores de x a função é nula, são nas abscissas em que o gráfico intercepta o meu eixo x, o meu eixo das abscissas. Observe que quando x é menos 1 e que quando x é 1, o gráfico intercepta o eixo x, ou seja, para esses valores, a função é nula. Exercícios. Faça o estudo do sinal de cada função de reais em reais cujo gráfico está representado a seguir. Em que intervalos do domínio a função f é positiva? Em que intervalos do domínio a função f é negativa? Para que valores de x a função f é nula? Pare o vídeo e tente resolver. Observando o gráfico, então, nós temos
que para todos os valores de x anteriores a x igual a 1, nós temos que todos os pontos pertencentes ao gráfico estão acima do eixo x, isto é, a função f é positiva para x menor que 1. Agora, para os valores de x posteriores a 1, observe que os pontos pertencentes ao meu gráfico estão todos abaixo do eixo x, isto é, f é negativa para x maior que 1. Observe que o gráfico intercepta o eixo das abscissas, o eixo x, em x igual a 1. Isto significa que a função é nula em x igual a 1. Novamente, pare o vídeo e tente resolver. Observando o gráfico, nós temos que para todos os valores de x posteriores a menos 2 e anteriores a 2, todos os pontos pertencentes ao gráfico estão acima do eixo x, isto é, neste intervalo, a minha função é positiva. Em notação de intervalo, colchetes abertos, porque quando x é exatamente igual a menos 2 e quando x é exatamente igual a 2, a minha função não é positiva nem negativa. Então, eu não incluo o menos 2 e o 2 no intervalo. São todos os valores posteriores a menos 2 e anteriores a 2, mas não 2 e nem menos 2, por isso intervalos abertos. Observe que para todos os valores de x menores que menos 2 e para todos os valores de x maior que 2, os pontos pertencentes ao gráfico estão abaixo do eixo x. Isto é, nestes intervalos a função é negativa. Em notação de intervalo, então, colchetes abertas, do menos infinito até o menos 2, sem incluir o menos 2, do 2 até o mais infinito, sem incluir o 2. E o infinito a gente nunca inclui, porque não tem como incluir o infinito, sempre colchetes abertos. Nesses intervalos, então, dizemos que a função é negativa. Para que valores de x a função f é nula, como já dito anteriormente, então, a função ela é nula em x igual a menos 2 e em x igual a 2. Na próxima videoaula, nós veremos valor máximo e valor mínimo de uma função. Até mais!